E se eu te disser que os maiores avanços e as mais terríveis catástrofes da história foram fruto do puro acaso, desde uma louça suja que salvou milhões de vidas, até um desvio equivocado que desencadeou uma guerra mundial? Hoje vamos explorar 20 coincidências incríveis que alteraram radicalmente o nosso mundo. Prepare-se para se surpreender, pois a história não é apenas um plano meticuloso, mas também uma série de eventos inesperados. Costumamos pensar que a história é feita por grandes personalidades com planos grandiosos. Mas, frequentemente, o que decide tudo é um simples deslize, um detalhe esquecido, ou pura sorte, ou azar. Um pequeno erro pode, como um efeito dominó, desencadear uma reação em cadeia, cujas consequências se fazem sentir por séculos. É exatamente sobre esses momentos que vamos falar hoje. Então, vamos começar com uma história que, sem exagero, salvou milhões de vidas. Esta é a história do maior poder, da desordem. Imagine Londres, 1928. O cientista Alexander Fleming estava prestes a sair de férias. O seu laboratório, digamos assim, não era exatamente um primor de organização. Antes de sair, ele deixou sobre a mesa uma pilha de placas de Petri, onde cresciam culturas de perigosas bactérias estafilococcus. Ao partir, ele, aparentemente, deixou uma janela entreaberta. E é aqui que Sua Majestade, o acaso, entra em cena. Do andar de baixo, de outro laboratório, o vento trouxe esporos de um mofo raro. Eles pousaram numa das placas que Fleming não havia fechado corretamente. 2 semanas depois, o cientista regressa. Ele começa a arrumar a sua bagunça de laboratório e estava prestes a descartar as culturas antigas. Mas, de repente, o seu olhar é atraído para uma das placas. Ao redor de uma mancha de mofo azul esverdeado, formou-se uma zona perfeitamente limpa. Todas as bactérias ao redor haviam morrido, como se tivessem sido apagadas por uma borracha. Uma pessoa menos observadora simplesmente teria descartado a amostra estragada. Mas Fleming percebeu. Esse mofo estava a secretar algo que era um veneno mortal para as bactérias. Assim, devido à desorganização e a uma janela aberta, o mundo recebeu a penicilina, o primeiro antibiótico que salvou centenas de milhões de vidas. Na verdade, às vezes a maior descoberta está escondida na simples desordem. Agora, vamos voltar ao final do século XV. O comércio com o Oriente era uma mina de ouro. Especiarias, seda, joias, tudo isso valia uma fortuna, mas a rota terrestre era longa e perigosa. Foi então que o navegador Cristóvão Colombo propôs um plano ousado. Por que ir para o leste, se podemos chegar à Índia velejando para o oeste? Afinal, a Terra é redonda. Um plano genial, não é mesmo? Mas havia um pequeno problema. Os cálculos dele estavam catastroficamente errados. Baseando-se em dados desatualizados, ele acreditava que a Terra era quase 1/3 menor do que realmente é. Ele ignorou os cálculos de cientistas mais precisos da sua época e convenceu a coroa espanhola de que a Ásia estava logo ali. Quando finalmente avistou Terra, estava absolutamente convencido de que havia chegado às ilhas da costa da Índia. Por isso, chamou os habitantes locais de índios. Até o fim dos seus dias, ele nunca admitiu seu erro, realizando mais 3 viagens à Ásia. Assim, o maior erro de navegação da história presenteou os europeus com 2 novos continentes e mudou nosso mundo para sempre. Imaginemos agora o dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo. O ar estava carregado de tensão. O herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, chegara para uma visita, e os nacionalistas locais viam a sua presença como uma provocação. Pela manhã, já tinha havido uma tentativa de assassinato contra o seu cortejo. Um dos conspiradores lançou uma bomba, mas esta ricocheteou no carro e explodiu debaixo do veículo seguinte, ferindo várias pessoas. Parecia que tudo deveria ter terminado ali. Mas o arquiduque, em vez de abandonar a cidade imediatamente, decidiu mostrar nobreza e visitar os feridos no hospital.
O percurso foi alterado com urgência. E é aqui que acontece a fatalidade. Esqueceram-se ou não tiveram tempo de avisar o motorista do carro da frente sobre a alteração do percurso. Ele vira para uma rua lateral, seguindo o plano original. Gritam-lhe imediatamente que é um erro, que deve ir em frente. O motorista, em confusão, trava para dar meia volta, e para o carro a apenas 1 metro de um dos conspiradores, Gavrilo Princip. Princip, desesperado após o fracasso da manhã, tinha ido simplesmente a uma loja comprar uma sanduíche, e eis que ele vê o seu alvo bem à sua frente, num carro parado. 2 tiros, 2 acertos fatais, uma viragem errada, uma sanduíche, e o mundo mergulhou nas chamas da Primeira Guerra Mundial. Mas chega de tragédias. Vamos agora a uma feliz casualidade que revolucionou as nossas cozinhas. Corria o ano de 1945. O engenheiro americano Percy Spencer trabalhava na empresa Raytheon. A sua missão era aperfeiçoar radares para fins militares. Um dia, enquanto estava perto de um magnetron em funcionamento, um aparelho que gera micro-ondas, ele enfiou a mão no bolso e sentiu algo pegajoso. A barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido completamente. Qualquer outra pessoa ficaria chateada com o doce estragado. Mas Spencer era um verdadeiro engenheiro. A sua mente de engenheiro entrou em ação. No dia seguinte, ele levou grãos de milho para o laboratório. Apontando o magnetron para eles, observou com entusiasmo as pipocas a saltitar pelo laboratório. A terceira vítima do experimento foi um ovo que, para horror do seu colega, explodiu. Spencer percebeu que tinha descoberto uma forma completamente nova de cozinhar. Assim, graças à curiosidade e a um chocolate derretido, nasceu o forno de micro-ondas, sem o qual é difícil imaginar uma casa moderna hoje em dia. E agora, vamos à história de como a maior dor de cabeça de um monge se tornou um ícone de celebração e luxo. Estamos na França, na região de Champagne, no século XVII. Um jovem monge, chamado Dom Perignon, servia como ecônomo da abadia e era o responsável pelas adegas. Naquela época, os produtores de vinho locais enfrentavam um problema sério. Devido ao clima frio, a fermentação do vinho parava frequentemente no inverno e recomeçava na primavera, com o aquecimento. Isso fazia com que o dióxido de carbono se acumulasse nas garrafas, e elas explodiam. Essas bolhas eram vistas como um defeito terrível, uma falha. As garrafas que explodiam eram até chamadas de vinho do diabo. Dom Perignon passou anos tentando encontrar uma maneira de eliminar essas bolhas indesejadas e tornar o vinho tranquilo. Ele experimentava com variedades de uva, com a espessura das garrafas e com métodos de vedação. A ironia é que todas as suas tentativas levaram ao resultado oposto. Ele aperfeiçoou tanto a tecnologia que as bolhas se tornaram ainda mais persistentes e o vinho mais espumante. Certo dia, ao provar o resultado dos seus trabalhos fracassados, ele, segundo a lenda, exclamou: "Venham rápido, estou a beber estrelas." Foi assim que uma luta desesperada contra um defeito presenteou o mundo com o champanhe. Transportemo-nos para a China antiga, por volta do século IX. Os alquimistas taoístas eram obcecados pela ideia de imortalidade. Conduziam centenas de experimentos, misturando as mais diversas substâncias, na busca de um elixir mágico que lhes concedesse a vida eterna. Em seus tratados, descreviam receitas que, segundo eles, deveriam levar à perfeição espiritual e física. Pois bem, uma dessas receitas incluía a mistura de enxofre, salitre e carvão. Os alquimistas esperavam que essa mistura os ajudasse a alcançar a iluminação. Bem, iluminação eles não obtiveram, mas um clarão intenso. Ah, isso sim! Em vez do elixir da vida, o que obtiveram foi um pó altamente inflamável e explosivo. Nos seus próprios escritos, descreveram como a mistura explodiu em chamas, queimando-lhes as barbas e as mãos, e até mesmo incendiou por completo a casa onde trabalhavam. É irônico que a substância, criada na busca pela imortalidade,
tenha se tornado uma das invenções mais mortais da história da humanidade. Foi assim que um experimento químico acidental presenteou o mundo com a pólvora, que transformaria para sempre a arte da guerra. A nossa próxima história prova que, às vezes, as melhores invenções nascem da pura irritação. América, 1853. No restaurante Moon's Lake House, na cidade de Saratoga Springs, trabalhava um cozinheiro chamado George Crumb. Naquela noite, um dos clientes, o magnata ferroviário Cornelius Vanderbilt, estava particularmente exigente. Ele devolveu várias vezes o seu pedido à cozinha, batatas fritas, reclamando que estavam cortadas demasiado grossas e mal passadas. Crumb, conhecido pelo seu temperamento difícil, acabou por perder a paciência. Ele decidiu dar uma lição ao cliente caprichoso. Pegando numa batata, ele cortou-a o mais fino que conseguiu, literalmente até a transparência. Em seguida, atirou estas fatias em óleo fervente até que se transformassem em pedaços crocantes, quase duros como pedra. Por fim, polvilhou-as generosamente com sal e enviou-as para o salão, esperando uma reação de raiva. Mas o efeito foi completamente o oposto. Vanderbilt ficou absolutamente encantado com o novo prato. Outros clientes também quiseram provar os chips de Saratoga. Assim, a vingança de um cozinheiro irritado contra um cliente caprichoso deu ao mundo um dos petiscos mais populares do planeta, os chips de batata. Esta é a história de como um simples passeio com o cachorro levou a uma invenção presente em quase toda a casa. Suíça, 1941. O engenheiro Georges de Mestral voltava para casa depois de uma caçada nos Alpes. Como de costume, suas roupas e o pelo de seu cachorro estavam repletos de carrapichos. Qualquer um de nós simplesmente os teria tirado e esquecido. Mas de Mestral era engenheiro até a medula. A curiosidade o dominou. Por que esses carrapichos grudavam tão forte? Ao chegar em casa, ele não hesitou em pegar um microscópio e examinar um deles. Sob a ampliação, ele viu não apenas espinhos, mas centenas de minúsculos ganchos. Eram esses ganchos que se prendiam de forma tão eficaz às laçadas no tecido de suas roupas e no pelo do cachorro. Imediatamente, uma ideia lhe ocorreu. E se ele criasse um sistema semelhante artificialmente? Um lado com milhares de microganchos e o outro com milhares de microlaçadas. Ele dedicou quase 10 anos a experimentos, procurando os materiais certos. No fim, ele optou pelo nylon. Assim, graças a um engenheiro curioso e aos incômodos carrapichos, surgiu o fecho de velcro, sem o qual, hoje, não vivem nem calçados infantis, nem os trajes espaciais dos astronautas. Imagine-se no laboratório de química da DuPont, em 1938. Um jovem químico, Roy Plunkett, estava trabalhando no desenvolvimento de um novo refrigerante não tóxico para geladeiras. Ele estava conduzindo um experimento com tetrafluoretileno gasoso, que era armazenado em pequenos cilindros pressurizados. Certa manhã, ele pegou mais um cilindro, abriu a válvula e nada aconteceu. O gás simplesmente não saiu. O cilindro estava pesado, como se estivesse cheio, mas o conteúdo estava ausente. Plunkett ficou perplexo. Para onde tinha ido todo o gás? Em vez de simplesmente descartar o cilindro defeituoso, ele decidiu serrá-lo. Lá dentro, ele descobriu um estranho pó branco, com uma textura cerosa. Era incrivelmente escorregadio ao toque e resistente a praticamente tudo. Altas temperaturas, ácidos e solventes. Plunkett percebeu que as moléculas do gás dentro do cilindro haviam se polimerizado espontaneamente, formando uma nova substância, o politetrafluoretileno. A DuPont o patenteou sob a marca Teflon. Assim, um experimento que parecia ter falhado em seu propósito original para refrigeradores, acabou presenteando o mundo com panelas antiaderentes, roupas impermeáveis e até mesmo componentes para naves espaciais. Esta história é um exemplo vívido de como é crucial lavar as mãos depois do trabalho, especialmente se você for químico.
Em 1879, nos Estados Unidos, o químico Constantin Fahlberg trabalhava no laboratório da Universidade Johns Hopkins. Ele passava o dia inteiro realizando experimentos com derivados de alcatrão de hulha, uma substância pegajosa, preta e com um cheiro desagradável. À noite, exausto, ele volta para casa para jantar. Absorto em seus pensamentos, ele aparentemente se esquece de lavar bem as mãos. Ao sentar-se à mesa, ele pega um pedaço de pão, dá uma mordida e paralisa de surpresa. O pão lhe parece incrivelmente, até enjoativamente doce. Ele experimenta a água. Ela também está doce. Ele toca no guardanapo, depois leva os dedos aos lábios. A doçura vem das suas mãos. Em vez de se assustar com a possibilidade de ter se envenenado, Fahlberg, como um verdadeiro cientista, corre de volta para o laboratório. Ele começa a provar o conteúdo de todos os frascos com os quais tinha trabalhado naquele dia, até encontrar a fonte da doçura. Era uma substância que ele havia sintetizado, a sulfimida benzoica. Assim, graças a um esquecimento e à coragem científica, foi descoberta a sacarina, o primeiro adoçante artificial do mundo, que é centenas de vezes mais doce que o açúcar. Estamos em 1895, na Alemanha. O físico Wilhelm Röntgen estava conduzindo um experimento aparentemente rotineiro em seu laboratório. Ele estava estudando os raios catódicos, um fluxo de elétrons dentro de um tubo de vácuo. Para que a luz da ampola não atrapalhasse suas observações, ele a cobriu cuidadosamente com um cartão preto e espesso. Na sala, a escuridão era total, e então, ao ligar a corrente, ele percebeu algo estranho com o canto do olho. A alguns metros do aparelho, sobre a mesa, algo emitia um brilho verde fraco. Era uma tela coberta com uma substância especial, platinocianeto de bário. Mas como era possível que brilhasse? Os raios catódicos não conseguiam atravessar o cartão e o vidro da ampola. Röntgen desligou o aparelho. O brilho cessou. Ligou novamente, e o brilho reapareceu. Ele percebeu que havia descoberto uma radiação completamente nova, desconhecida pela ciência, capaz de penetrar objetos opacos. Ele colocou a própria mão sob esses raios e viu na tela as sombras escuras de seus ossos. Sem saber como nomear esse fenômeno, ele o batizou simplesmente de raios X. Dessa forma, um brilho acidental numa sala escura abriu à humanidade a possibilidade de olhar para dentro do corpo humano sem a necessidade de um único corte. E agora, vamos falar sobre o erro arquitetônico mais famoso do mundo, um erro que se tornou um ícone. Itália, cidade de Pisa, ano de 1173. Começa a construção da torre cineira da catedral da cidade. O projeto era grandioso, uma torre de mármore branco com quase 60 metros de altura. Arquitetos e construtores abraçaram o desafio com entusiasmo, mas cometeram um erro crucial. Não levaram em conta as particularidades do solo local. A fundação, com apenas 3 metros de profundidade, foi assentada num solo macio e instável, composto por argila e areia. Os problemas começaram quase imediatamente. Quando os construtores ergueram os 3 primeiros andares, a torre começou a inclinar-se lenta, mas inexoravelmente, para sul. As obras tiveram de ser paralisadas por quase um século. Quando os trabalhos foram retomados, os engenheiros tentaram corrigir a inclinação. Construíram os novos andares de forma que um dos lados fosse mais alto que o outro, numa tentativa de nivelar a estrutura. Mas o efeito foi apenas deixá-la ainda mais torta, como uma banana. No total, a construção arrastou-se por 2 séculos. A torre continuou a inclinar-se e, no século XX, teve de ser salva de um colapso total. A ironia é que, se não fosse por este erro fatal de cálculo, a Torre de Pisa seria apenas mais uma das milhares de belas torres cineiras italianas. No entanto, o seu defeito tornou-se o seu cartão de visitas, atraindo milhões de turistas de todo o mundo. Esta história começou em 1943,
num estaleiro naval na Filadélfia. Um engenheiro naval, chamado Richard James, estava a trabalhar no desenvolvimento de um dispositivo especial. Ele precisava de uma mola que pudesse estabilizar instrumentos sensíveis nos navios durante fortes balanços. Ele experimentava com diferentes tipos de arame e métodos de enrolamento. Certo dia, enquanto trabalhava à secretária, ele acidentalmente esbarrou numa das molas de teste. Ela não caiu simplesmente no chão. Em vez disso, ela desceu graciosamente da pilha de livros, virou-se no ar e pousou na secretária, para depois descer novamente para o chão, onde parou. James ficou fascinado. Ele esqueceu-se dos instrumentos navais. Ele viu algo mais nessa queda desajeitada. Levou a mola para casa para mostrar à sua mulher, Betty. Os filhos ficaram imediatamente encantados com a forma como a mola descia as escadas. Foi Betty quem viu o potencial comercial. Ela vasculhou o dicionário em busca de um nome adequado e encontrou a palavra sueca slink, que significa sinuoso ou fluido. Assim, a queda acidental de uma mola de uma mesa deu ao mundo um dos brinquedos mais simples e, ao mesmo tempo, mais geniais da história. E agora, a história de como um simples frasco quebrado tornou nossos carros muito mais seguros. França, 1903. O químico Edouard Benedictus trabalhava em seu laboratório. Em certo momento, ele esbarrou desajeitadamente em um frasco de vidro que estava na prateleira. O frasco caiu no chão de uma altura considerável. Benedictus esperava ouvir o barulho de cacos se espalhando, mas, em vez disso, ouviu apenas um baque surdo. Ele pegou o frasco e, para sua surpresa, viu que, embora coberto por uma rede de rachaduras como uma teia de aranha, ele havia mantido sua forma completamente. Nenhum fragmento se soltou. Intrigado, ele se lembrou de que, há algum tempo, havia usado aquele frasco para trabalhar com nitrato de celulose. A solução evaporou, deixando na superfície interna do vidro uma película fina, quase invisível. Foi essa película que manteve os pedaços unidos, impedindo que o frasco se despedaçasse. Algumas semanas depois, Benedictus leu no jornal sobre um acidente automobilístico em que uma jovem havia sido gravemente ferida pelos estilhaços do para-brisas. E foi então que ele teve uma epifania. Ele percebeu que seu frasco, inquebrável, poderia salvar vidas. Assim nasceu a ideia do vidro laminado, o vidro de segurança multicamadas, que hoje é o padrão em todos os carros do mundo. Às vezes, as maiores descobertas estão mesmo debaixo dos nossos pés, e para as encontrar, basta procurar uma cabra perdida. Em 1947, no deserto da Judéia, um jovem pastor beduíno chamado Mohammed ed-Dib procurava um animal que se tinha extraviado do seu rebanho. A sua busca levou-o às grutas de Qumran, perto do Mar Morto. Ao reparar numa fenda escura na rocha, decidiu verificar se a cabra não se teria enfiado lá. Para a tentar fazer sair, atirou uma pedra para dentro. Mas, em vez de um balido, ouviu um som inesperado. O tilintar de cerâmica a quebrar-se. A curiosidade superou a sua busca. Entrou na gruta e, na penumbra, viu vários jarros de barro grandes. Dentro de um deles, encontrou rolos de couro e papiro, cobertos de escrita antiga. Sem compreender o verdadeiro valor da descoberta, ele e os seus companheiros venderam esses rolos por uma ninharia a um comerciante de antiguidades local. Só algum tempo depois é que os cientistas perceberam que o pastor tinha nas suas mãos a maior descoberta arqueológica do século XX. Os manuscritos do Mar Morto. Eram os mais antigos manuscritos bíblicos conhecidos, criados há mais de 2000 anos. Assim, um simples arremesso de pedra abriu ao mundo uma janela inestimável para o passado. A nossa próxima história prova que, por vezes, um produto que pareceu estragado pode ser o ponto de partida para algo completamente novo. No final do século XIX, nos Estados Unidos, os irmãos John Harvey e Will Keith Kellogg administravam um sanatório na cidade de Battle Creek.
Defensores fervorosos de um estilo de vida saudável e do vegetarianismo estavam sempre à procura de novas receitas para os seus pacientes. Um dia, enquanto experimentavam a preparação de um prato à base de trigo cozido, ferveram os grãos, mas foram chamados urgentemente para resolver um assunto inadiável. Simplesmente esqueceram-se do trigo. Quando regressaram, dias depois, a massa tinha fermentado demais e estava um pouco azeda. Com um orçamento modesto, o sanatório não podia dar-se ao luxo de desperdiçar alimentos. Apesar de a massa parecer estragada, decidiram, ainda assim, passá-la por rolos especiais, na esperança de obter longas folhas de massa. Em vez disso, do equipamento saíram flocos finos e separados. Os irmãos decidiram assá-los. Para sua surpresa, o resultado foi um produto leve, crocante e delicioso. Os pacientes do sanatório adoraram a novidade. Foi assim que, graças a um esquecimento e ao desejo de economizar, nasceram os famosos flocos de milho, ou mais precisamente, flocos de trigo, um pequeno almoço que transformou as manhãs de milhões de pessoas. Imagine uma pessoa tão obcecada por uma única ideia, que dedica a ela toda a sua vida, gasta todo o seu dinheiro e acaba vivendo na miséria. Esse era Charles Goodyear. Na primeira metade do século XIX, a borracha já era conhecida, mas possuía um grande inconveniente. No calor, transformava-se numa massa pegajosa e com um odor desagradável. No frio, ficava dura e quebradiça como vidro. Goodyear estava convicto de que conseguiria domar a borracha. Ele passou 10 anos em experimentos infrutíferos, misturando borracha com tudo o que podia imaginar. Sal, pimenta, magnésia, ácido. Chegou ao ponto de vender os móveis da casa e os livros escolares dos filhos para comprar materiais para suas pesquisas. Sua família passava fome e os vizinhos o consideravam louco. Então, um dia, no inverno de 1839, enquanto discutia acaloradamente com alguém sobre as propriedades da borracha, ele gesticulou num acesso de raiva com a mão. Nela, segurava um pedaço de uma mistura de borracha com enxofre. O pedaço caiu acidentalmente sobre uma chapa quente do fogão. Goodyear esperava que derretesse, mas, em vez disso, a borracha carbonizou nas bordas e, no centro, tornou-se elástica e flexível, como couro. Ela congelou no frio, mas não ficou quebradiça. Assim, num momento de irritação e por puro acaso, foi descoberto o processo de vulcanização, que tornou possível o surgimento de pneus de automóveis e milhares de outros produtos de borracha essenciais para o nosso dia a dia. Às vezes, a chave para desvendar antigos mistérios está bem debaixo dos nossos pés. Basta ter a sorte de cavar no lugar certo. Egito, 1799. O exército de Napoleão Bonaparte estava em plena campanha militar. Soldados franceses, sob o comando do tenente Pierre-François Bouchard, estavam encarregados de reforçar um antigo forte perto da cidade de Rosetta. A tarefa deles era desmantelar um muro antigo e semi-destruído para reutilizar as pedras na construção. Era um trabalho monótono e empoeirado. Mas, de repente, um dos soldados notou uma laje incomum de granito preto. Estava coberta de inscrições. Mas o mais estranho era que as inscrições estavam em 3 línguas diferentes. A parte superior estava coberta por hieróglifos egípcios antigos, que, naquela época, ninguém conseguia decifrar. A seção do meio apresentava a escrita demótica egípcia, uma forma mais recente, e a parte inferior estava em grego antigo, uma língua bem conhecida. O tenente Bouchard, sendo um homem culto, compreendeu imediatamente a importância daquela descoberta. Não era apenas uma pedra, era uma chave. Se a laje continha o mesmo texto em 3 línguas, significava que, comparando a parte grega com a hieroglífica, seria possível finalmente decifrar a língua dos faraós. Assim, uma descoberta fortuita durante a construção do forte tornou-se a Pedra de Roseta, que revelou ao mundo os mistérios do Antigo Egito. Agora, uma história sobre como um produto falho de um cientista
se tornou um sucesso estrondoso nas mãos de outro. Em 1968, nos laboratórios da 3M, um cientista chamado Spencer Silver estava empenhado em criar um adesivo ultra-resistente para a indústria aeronáutica. Ele precisava de uma cola que prendesse as peças de aviões com uma fixação inabalável. No entanto, o experimento falhou. Em vez de um supercola, ele obteve algo exatamente oposto: um adesivo extremamente fraco. Era pegajoso, sim, mas os objetos colados com ele se separavam facilmente, sem deixar vestígios. Além disso, podia ser colado e descolado inúmeras vezes. A direção da empresa não viu potencial algum nessa substância peculiar, e o projeto foi abandonado. Alguns anos se passaram. Um colega de Silver, Art Fry, cantava no coro da igreja. Ele tinha um problema. Os marcadores de papel que usava para assinalar os salmos no livro estavam sempre caindo. Um dia, durante o culto, enquanto refletia sobre esse pequeno incômodo, ele de repente se lembrou da invenção inútil de Spencer Silver. E se eu aplicasse esse adesivo fraco em um pedaço de papel? Pensou ele. Ele se manteria no livro sem danificar as páginas, e ainda seria possível reposicioná-lo várias vezes. A ideia era genial. Assim, do fracasso de um supercola e do problema de um cantor de igreja, nasceram os famosos bloquinhos adesivos Post-it. A nossa última história é talvez a mais psicodélica de todas. Tudo começou num laboratório farmacêutico suíço em 1938. O químico Albert Hofmann estava a investigar derivados do fungo do centeio, na tentativa de criar um novo medicamento para estimular a circulação sanguínea. No decorrer das suas pesquisas, ele sintetizou a 25ª substância da série, a dietilamida do ácido lisérgico, ou LSD-25 para abreviar. Os testes em animais não mostraram resultados notáveis, além de alguma agitação. A substância foi considerada inútil e arquivada, onde permaneceu por 5 anos. Mas em 1943, uma intuição inexplicável levou Hofmann a revisitar o composto. Ao manuseá-lo no laboratório, sentiu-se subitamente estranho. Sentiu-se desconfortável, teve tonturas e viu um fluxo contínuo de imagens fantásticas e padrões caleidoscópicos. Ele concluiu que, provavelmente, tinha absorvido acidentalmente uma minúscula dose da substância através das pontas dos dedos. Para confirmar a sua suspeita, 3 dias depois, decidiu realizar um autoexperimento, ingerindo o que ele acreditava ser uma dose insignificante, 250 microgramas. O efeito superou todas as suas expectativas, levando-o à primeira viagem de LSD da história da humanidade. Dessa forma, a absorção acidental da substância pela pele revelou ao mundo uma das substâncias psicoativas mais potentes e controversas. Mas, se pararmos para pensar, quais dessas casualidades foram as mais decisivas? Sem dúvida, a virada errada em Sarajevo. Pense bem, uma simples ação cotidiana de um motorista, perdido numa cidade desconhecida, resultou no tiro que ecoou pelo mundo. Impérios inteiros desabaram, o mapa mundi foi redesenhado com sangue, e o século XX começou com a guerra mais devastadora até então. Tudo por causa de um simples desvio no caminho. E do outro lado, a placa de Petri suja no laboratório de Alexander Fleming. Essa desordem, um completo oposto da guerra, não destruiu, mas salvou. Pense em cada cirurgia moderna, em cada pessoa salva de sepse ou pneumonia. A base da medicina moderna e dos antibióticos nasceu de um mofo comum, que cresceu por simples negligência. Isso prova que os maiores presentes para a humanidade podem estar escondidos no mais comum dos caos. E claro, o erro de Colombo. Ele morreu sem nunca reconhecer que não havia descoberto um caminho para a Ásia, mas sim um novo mundo inteiro. Esse erro de navegação desencadeou a era das grandes navegações, o choque de civilizações, o início da globalização e, infelizmente, uma tragédia para os povos indígenas.
O mundo em que vivemos hoje, com suas alianças políticas, economia e cultura, é uma consequência direta do fato de que um capitão errou drasticamente em seus cálculos. Como podem ver, a história não é uma linha reta, mas um emaranhado de planos, erros e puras coincidências. Um passo em falso, um detalhe esquecido. E nosso mundo poderia ser completamente diferente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder novas histórias incríveis. Isso nos ajuda muito. E qual casualidade da nossa lista mais te surpreendeu? Ou talvez você conheça outro exemplo que perdemos. Escreva sobre isso nos comentários. Será muito interessante ler.